Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Danilo, eu sou um dos pastores da Igreja Cristã Evangélica Jardins e nesse momento eu quero compartilhar com vocês aquilo que está escrito lá no livro de João, capítulo 3, do versículo 16 ao versículo 21. Vamos ler juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado porque não crê no Filho único de Deus. A condenação é essa: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Versículo 20. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém. Nós, infelizmente, vivemos tempos difíceis nessa época. Vocês sabem que nós estamos aí com o coronavírus, né? A Covid-19, aí uma pandemia mundial que está, infelizmente, assolando o mundo todo. Os dados recentes aí dizem que aproximadamente 2 milhões de pessoas já foram contaminadas por esse vírus. E, infelizmente, mais de 140 mil pessoas já morreram. Mais de 500 mil conseguiram se recuperar, graças a Deus, mas hoje nós temos mais em torno de 1.400.000 pessoas lutando nesse momento contra esse vírus. É fato também que nós já vivemos uma grave crise econômica no mundo todo, com muita recessão, desemprego e gente já vivendo em dificuldades. Diante desse cenário, desses fatos, alguns levam isso mais a sério, outros não levam, alguns acham que isso tudo é um exagero, outros não, outros dizem que essas medidas que muitos governos estão tomando é necessária e alguns até acham que eles estão tomando as medidas não com tanta velocidade. Mas alguns, diante desse cenário, optam por ser portadores do caos. Tem muita gente espalhando as fake news, tem muita gente dando muita ênfase nas desgraças, né? E tem muita gente, infelizmente, querendo tirar vantagem desse momento, politicamente falando e economicamente falando. Mas, graças a Deus, nós temos um grupo também que, diante desses fatos e desse cenário, tem decidido ajudar as outras pessoas, doar alimento, roupa. Tem gente que tem decidido caminhar pela gratidão. Tem gente que tem, inclusive, sido mensageiro da paz e da esperança. Como os cristãos, por exemplo, na China, quando a crise do coronavírus estava bem forte lá, os cristãos decidiram colocar as suas máscaras e irem para as ruas, darem máscaras para a população, e no meio desse cenário eles também oravam pelas pessoas e eles falavam a respeito de Jesus, usando as suas máscaras por precaução médica, mas também porque assim eles passavam despercebidos, eles ficavam disfarçados, porque, como todos sabem, os cristãos têm sido perseguidos em muitos lugares do mundo, inclusive na China. Mas esses cristãos decidiram fazer a diferença diante do cenário apresentado a eles. Uma jornalista, uma correspondente, chegou a dizer, e eu li isso: eles são muito corajosos, disse ela. Eles dão máscaras e dizem que são cristãos e compartilham o amor de Cristo e apontam para Jesus para trazer esperança a eles e suas famílias em toda a China. Esses cristãos, diante do cenário que lhes foi apresentado, eles decidiram fazer
a diferença. E a vida é assim. Nós temos um cenário, os fatos. Diante desse cenário e desses fatos, nós fazemos as nossas escolhas e, com base nessas escolhas, nós colhemos as consequências. E a Bíblia também diz isso. A Bíblia Sagrada apresenta fatos. Diz que o homem precisa fazer escolhas diante dos fatos. E também o homem vai lidar com as consequências diante das suas escolhas. Consequências essas, inclusive, que a Bíblia diz serem eternas. E é sobre isso que Jesus vinha conversando um pouco antes com Nicodemos, um homem que estava interessado em saber um pouco mais a respeito de Jesus. E Jesus se demonstra ali acessível a ele. E Jesus conversa com ele. E Jesus começa a falar com ele sobre a vida eterna. E nesse dia, nessa noite, nesse momento, eu quero te falar um pouquinho a respeito desse Jesus Cristo. Os fatos, a escolha e as consequências. Tripp Lee, um teólogo, diz assim: se Jesus foi apenas mais um homem que existiu, conhecê-lo não faz nenhuma diferença. Mas se Jesus é o Filho de Deus e o único Salvador do mundo, conhecê-lo faz toda a diferença. Mas você pode perguntar: Danilo, qual que é a melhor forma, então, de eu conhecer algo a respeito de Jesus Cristo? E eu diria para você, se você quer conhecer sobre um personagem da história, por exemplo, como o pastor americano Martin Luther King, o que você vai fazer? Você vai fazer uma pesquisa sobre ele, provavelmente você vai acabar indo em direção ali e procurando um livro que tenha mais informações sobre ele, um livro que esteja entre os mais lidos sobre a história dele. E você vai ler esse livro com muitos dados históricos e biográficos sobre ele, e você vai ter uma certa segurança de que você conhece alguma coisa sobre Martin Luther King. E eu diria para você, faça o mesmo com Jesus Cristo, faça o mesmo com ele. Qual seria então o documento, o livro que traz mais fatos a respeito da vida de Jesus, senão a Bíblia Sagrada? A Bíblia Sagrada é essa coleção de 66 livros que existe, que são historicamente comprovados, os seus fatos, as suas datas, os seus povos, os reis aqui citados. Você pode vir até essa coleção de livros, que é o livro que forma um só livro, a Bíblia Sagrada, que é o livro mais lido no mundo de todos os tempos. Você pode vir até esse livro e conhecer tudo a respeito de Jesus Cristo. É óbvio que nós, os cristãos, acreditamos que a Bíblia não é só um livro histórico e comprovado, um livro fidedigno, mas que a Bíblia também é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Deus inspirou homens que escreveram a Bíblia para que Deus se comunicasse de maneira objetiva com a humanidade. E eu queria te pedir uma coisa. Dê um voto de confiança para a Bíblia. Nós vamos estudar um pouquinho esse trecho, vamos conversar melhor sobre esse trecho que eu li, João 3, 16 a 21. Dê um voto de confiança para a Bíblia. Preste bem atenção nos fatos. Tire as suas próprias conclusões. E depois disso, lide também com as consequências dela. Vamos aos fatos, querido? Espere até o final, dê um voto de confiança e vamos caminhar juntos, tá bom? Primeiro eu queria falar sobre os fatos. O primeiro fato que eu percebo nesse texto é que Deus amou o mundo. Está no começo de João 3,16. Porque Deus amou o mundo
de tal maneira. Esse é o primeiro fato, que Deus amou o mundo. Aí a gente percebe que foi Deus que tomou a iniciativa de ir em direção ao homem. Deus amou. Isso faz parte do caráter do próprio Deus, porque a palavra do Senhor diz que Deus é amor. Então Deus amou. Então a motivação de Deus bolar um plano para ir em direção ao homem pecador que se rebelou contra ele, parte de Deus. Deus decide e Ele ama porque Ele é amor. E Ele ama intensamente porque esse versículo diz que Ele amou de tal maneira. Deus ama e amou o mundo de forma intensa. E Ele provou esse amor. Então a palavra do Senhor diz que Deus amou. Esse é o primeiro fato. Deus amou o homem pecador, o homem que se rebela contra Deus, o homem que vive distante de Deus. O segundo fato que esse trecho diz é que Deus deu o seu único filho. É a segunda parte desse versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Esse é um segundo fato. Deus amou e Ele provou esse amor, conforme diz lá em Romanos 5,8, dando o seu próprio filho para morrer no lugar de homens pecadores. Esse era o plano de Deus desde o início, desde lá de Gênesis, do comecinho da Bíblia. Deus já falava e já profetizava que Ele iria enviar o seu filho, e Deus então dá um presente para a humanidade. Deus prova o seu amor e Ele dá o seu filho, e esse dá aqui tem o sentido de que o seu filho teve que sacrificar a sua própria vida em prol da humanidade. Se o salário do pecado é a morte, como afirma a palavra de Deus, Jesus, o Filho de Deus, teve que vir e morrer para que os homens não morram eternamente. O terceiro fato é que o primeiro é que Deus amou, o segundo é que Deus deu, e o terceiro é que Deus enviou o seu Filho ao mundo. Está no versículo 17, parte A. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo. Significa que o amor de Deus e Deus tendo dado o seu Filho, isso não aconteceu no céu, somente com os anjos como testemunha, não. O envio do seu Filho foi ao mundo. As pessoas puderam ver o Filho de Deus, puderam tocar nele, conversar com ele. Ele veio, ele encarnou. Essa é uma das doutrinas centrais do cristianismo, a encarnação de Jesus. Jesus veio ao mundo. O plano de Deus foi posto em ação, não foi no céu, foi aqui na terra, foi aqui no mundo, no meio das pessoas, para que as pessoas pudessem ver e para que tivessem testemunhas oculares e fidedignas de tudo aquilo que o Filho de Deus falou e fez. O local foi o mundo, porque Deus amou o mundo todo tipo de pessoa, branco, negros, pardos, índios, todo tipo de raça, que falam todos os tipos de língua, pessoas com todo tipo de passado, pessoas de todas as idades. Deus amou o mundo. Esses são os três primeiros fatos. Deus amou o mundo, Deus deu o seu único filho, Deus enviou esse filho. E o quarto fato é que Jesus veio, mas os homens amaram mais as trevas, é o que o apóstolo João está falando aqui no versículo 19, parte A. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Isso aqui significa que, mesmo com o Filho de Deus encarnado no mundo, em ação, as pessoas preferiram permanecer nas trevas e negaram Jesus, e as pessoas preferiram permanecer nos seus próprios pecados, errando o alvo, transgredindo a lei de Deus, se afastando de Deus e vivendo em separação ao próprio Deus. Esses são os quatro fatos que eu percebo aqui nesse trecho da palavra do Senhor. Diante desses fatos, a própria palavra de Deus, o próprio apóstolo João diz que nós temos
duas opções, e somente duas. Nós temos a opção de crer em Jesus e nós temos a opção de não crer em Jesus. Essas são as duas únicas opções. E você pode dizer, não, Danilo, tem uma terceira opção. A opção de eu simplesmente, eu nem vou crer mas também eu não vou deixar de crer, eu vou ficar em um meio termo, eu não vou me posicionar agora. Mas perceba que não se posicionar é uma posição. Por exemplo, se eu falo para um filho, meu filho, está aqui na mesa um pedaço de bolo para você comer, você pode vir e pode comer, tá bom? E ele fala, papai, eu não vou te dizer que eu vou comer, mas também eu não vou te dizer que eu não vou comer, eu vou esperar, depois eu decido. Ao dizer que depois ele decide, o pedaço de bolo vai permanecer na mesa. Querendo ou não, ele não comeu a fatia do bolo. Então, quando em muitos momentos da vida, quando a gente decide não agir, nós já estamos agindo. Quando a gente decide não optar, nós já estamos optando. Portanto, só existem dois caminhos, ou você crê ou você não crê. E é isso que a palavra do Senhor está dizendo no próprio versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê. Essa é a primeira opção. De fato, a palavra crer, né? O verbo acreditar, ele tem sido muito banalizado nos nossos dias. Às vezes, algumas pessoas falam, você acredita em Papai Noel, você acredita em Coelho da Páscoa, você acredita em doentes. Essa palavra, hoje em dia, infelizmente, ela é um pouco banalizada. Você crê, você acredita? Mas na época que esses relatos foram escritos, essa palavra crer e acreditar, ela tinha um sentido muito forte. Ela tinha um sentido muito forte. E o sentido dela era que a pessoa era digna de confiança. Que a pessoa era uma palavra que demonstrava força, era uma palavra que demonstrava confiança, era uma palavra que demonstrava plena dignidade, era uma palavra que demonstrava amor. Quando você falava assim, eu creio naquela pessoa, é porque a pessoa era digna, é porque era uma pessoa confiável, era uma pessoa que você podia se relacionar. Então, crer naquela época era uma palavra forte, cheia de significado, que envolvia se envolver, seguir, e envolvia você se prostrar, envolvia você acreditar. E essa é a opção que a palavra do Senhor diz que nós temos com relação aos fatos apresentados a respeito de Jesus, o Filho de Deus. Você pode crer, você pode confiar, você pode se prostrar, você pode segui-lo e você pode amá-lo. Mas também a palavra do Senhor diz no versículo 18, quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então não foi só no tempo de Jesus que a maioria optou por não crer, por não acreditar, por não segui-lo. Mas hoje em dia as pessoas também têm optado por esse caminho, de não acreditar na Bíblia Sagrada, de não acreditar em Jesus Cristo, de não caminhar em direção a Ele, de não segui-lo, de não amá-lo. Mas a palavra do Senhor diz que existem os fatos, existem as opções. Você precisa fazer uma escolha, e diante dessa escolha aí das opções que a palavra do Senhor diz que são apresentadas, crê ou não crê, existem os resultados. E os resultados são basicamente dois também. Para aquele que crê, ele vai obter a vida eterna. Está no finalzinho do versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha
a vida eterna. É o primeiro resultado de se crer em Jesus Cristo, é que você obtém por meio da crença nele a vida eterna. É uma vida que pertence à era futura, mas de certa forma você já experimenta essa nova vida hoje. Quando você crê em Jesus, a Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus vem e habita dentro de você, e você é transformado em um novo homem que olha a vida de uma nova forma, com uma nova perspectiva. Você tem um novo propósito de vida, que é glorificar a Deus. Essa vida eterna, ela começa de certa forma a ser vivida aqui, mas ela dura por toda a eternidade. É uma vida diferente em qualidade e quantidade. É a vida eterna, que só vai obter aquele que crê em Jesus, e esse é o único requisito. A Bíblia também fala de salvação no versículo 17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aqui entra a doutrina da salvação que os cristãos falam. Então você, em Jesus, crendo nele, você vai ser salvo. Você vai ser, em primeiro lugar, liberto do pecado, mas também você vai ser liberto da punição eterna. É como se você estivesse indo atravessar uma rua e você está desatento, você não prestou atenção aos sinais de trânsito, você não viu que o sinal estava fechado, você não se atentou que um ônibus estava vindo naquela rua, que tinha um perigo eminente, o ônibus estava vindo. E você começou a atravessar a rua e um amigo seu percebeu, deu um grito e te tirou dali, e o ônibus passou e você quase morreu. Você foi salvo, você foi salvo. Então só faz sentido nós cristãos estarmos falando com base na palavra de Deus sobre salvação, porque algo iminente pode acontecer de muito ruim com aqueles que não creem em Jesus. Aquele que não crê em Jesus, ele vai perecer. Mas aquele que crê, a palavra de Deus diz que ele vai ser salvo. Ele vai ser salvo da ira de Deus e do julgamento de Deus. O terceiro resultado para aquele que crê é que ele vai praticar a verdade, ele vai se aproximar cada vez mais da luz, ele vai se aproximar cada vez mais de Deus. Está no versículo 21. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Os crentes são aqueles que vão andando com Deus, crendo em Jesus e tendo o próprio Espírito Santo dentro deles. Eles vão praticar a verdade, eles vão ter condições de começar a cumprir a palavra de Deus, e eles vão se aproximar cada vez mais de Deus. E as suas obras, aquilo que eles fazem, vai ser manifesto a todas as pessoas. Todas as pessoas vão ver a mudança de atitude e de vida dos crentes, porque eles estarão tendo essas atitudes e essa vida com base no próprio Deus. Deus agindo através deles. É como William Hendricks diz: os crentes assemelham-se a lindas plantas caseiras que viram as suas folhas verdes na direção da janela e da luz do sol. Se tem resultados e consequências para aquele que crê, ele vai ter a vida eterna, ele vai ser salvo, ele vai praticar a verdade e se aproximar cada vez mais de Deus. Também existem consequências para aquele que decidir não crer em Jesus Cristo. Ele vai perecer, o versículo 16 diz. Perecer aqui é o sentido da condenação divina, completa e eterna. É o auge do derramamento da ira de Deus. É o inferno eterno de agonia para o corpo e para a alma. No versículo 18 diz que aquele que não crê já está condenado, já está julgado. Então, de certa forma, aquele que não crê hoje mesmo
já colhe as consequências do seu pecado e das suas escolhas na sua própria vida, ao andar longe de Deus, ao decidir não crer no Filho de Deus. Muitas pessoas já estão colhendo o fruto e as consequências do seu próprio pecado hoje. É o que diz o versículo 20 também, que essas pessoas vivem na prática do mal. O versículo 20 diz assim: pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Aqueles que não creem, rejeitam a luz, rejeitam Deus, rejeitam a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela vai confrontar o pecado das pessoas e as pessoas não querem ser confrontadas com os seus pecados e elas vão se entregando aos seus próprios pecados e vão colhendo as consequências dele, como eu já disse, ainda hoje, mas ainda não tendo a plena noção daquilo que está por vir. Jesus disse aquilo que nenhum homem disse a respeito de si mesmo, com tantas provas, com tantas testemunhas, com tanta coisa escrita a respeito dele, com tantos sinais miraculosos. Jesus, ele foi e ele é único, porque mesmo sendo homem, ele é Deus. Ele não afirmou ser só um profeta, um mensageiro, um homem bom. Ele não afirmou que ele ia nos levar para um caminho. Ele diz: eu sou o caminho. Ele não disse que ele ia oferecer a vida. Ele disse: eu sou a vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele não disse que ia guiar as pessoas para a verdade. Ele afirmou que ele era a verdade. Portanto, todos nós, a palavra do Senhor diz, precisamos decidir o que nós pensamos a respeito de Jesus. Se nós vamos crer nele, se nós vamos segui-lo, ou se nós não vamos fazê-lo. Então, queridos, diante dos fatos, o que você decidirá? Você vai crer em Jesus Cristo? Greg Gilbert, em um livro muito bom, Quem é Jesus Cristo, da editora Fiel, 9 marcas, procure esse livro depois. Se quiser saber mais, manda aí no chat uma mensagem. Quem é Jesus Cristo? Ele diz assim: a mão do Rei Jesus nem sempre estará estendida e aberta, agora como ela está. A única pergunta é se você aceitará, se prostrará diante dele em reconhecimento e confiará nele para ficar em seu lugar sob o julgamento de Deus, ou se você decidirá permanecer sozinho sobre esse julgamento. Hoje você ainda pode escolher. Diante dos fatos, hoje você ainda pode escolher, mas um dia não poderá mais. Então, querido, escolha crer no Filho de Deus, escolha crer e confiar a sua vida e a sua eternidade nas mãos de Jesus Cristo. E se você já crê nele, continue se apegando à palavra de Deus, à Bíblia Sagrada, continue lendo, continue meditando, continue permitindo com que o Espírito Santo aplique a palavra ao teu coração e encha a tua vida e te molde para que você seja a cada dia mais santo e a cada dia mais parecido com Jesus. E lembre, mesmo em meio às tempestades da vida, o seu Senhor que morreu, ele vive, ele governa todas as coisas, ele está sentado no trono, você não precisa temer, ele te ama e ele planejou tudo. Ele criou e ele planejou e ele amou e ele salvou. E essa mesma palavra diz que um dia Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele voltará para buscar aqueles que nele crê. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua palavra. O Senhor tem falado aos nossos corações. Através dela, te peço que o teu Santo Espírito aplique essa palavra ao coração dos meus ouvintes,
que o teu Espírito convença as pessoas que Jesus é o Filho de Deus e que só Jesus pode salvar, que todas as pessoas que me ouvem nesse momento saibam que Deus as ama e que Deus planejou e provou esse amor enviando o seu único filho para morrer naquela cruz no lugar de homens pecadores. E que as pessoas que me ouvem, Pai, mediante a atuação do Senhor mesmo na vida deles, possam crer, acreditar, se render, seguir e amar o teu filho e amar o Senhor. Eu peço isso, peço que o Senhor também fortaleça o teu povo por toda a terra, que o teu povo continue transmitindo essa mensagem do Evangelho, do Deus que ama, do Deus que prova esse amor, do Deus que envia o seu Filho, mas que no final um Deus que vai fazer justiça, porque o Deus que é amor também é justo. Eu oro e peço por todos que me ouvem e por todo o povo de Deus espalhado em toda a terra. No nome de Jesus, amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor nos dê a paz, desde agora e para sempre. Boa noite, Deus abençoe.